Bom dia, mundo! Esta é a primeira emissão do nosso programa Comentário com assinatura Bruno de Carvalho neste formato. E bom dia, mundo, porque recebemos, através de várias mensagens e do e-mail disponível no site, mensagens dos quatro cantos do mundo. Nós tivemos mensagens do Canadá, dos Estados Unidos da América, da África, vários países, Marrocos está-nos a seguir, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Moçambique, África do Sul, Boston, também com várias mensagens, Nova York, Austrália, um pouco por todo o mundo. Estamos a ser seguidos e isso é para nós aqui um grande prazer. Agradecer a todos, voltar a relembrar as novidades deste nosso programa. Se fizerem seguir nas páginas do Facebook, do Instagram e do Twitter, nas minhas páginas pessoais, vão poder interagir durante este programa e vão poder colocar questões sobre as temáticas que estão aqui em cima da mesa. Relembro que hoje o primeiro tema é democracia versus populismo, o segundo tema é preconceito versus racismo. Mas as novidades não ficam por aí. Neste programa temos o prazer de anunciar que teremos sempre um convidado residente e esse convidado é Alexandre Godinho. Alexandre Godinho, que é jurista, que fez parte também dos órgãos sociais do Sporting Clube Portugal durante o período de 2013 a 2018. Bem-vindo, Alexandre, a esta que é também a tua casa e a esta que é a nossa família. Olá, Bruno, bom dia ou boa tarde, consoante a situação dos ouvintes, que aproveito desde já para saudar. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e desejo que possa trazer aqui um contributo descomplexado, honesto, para uma discussão que se quer que seja pertinente, que se quer que seja interessante para os ouvintes e sempre saudável. Estes são os meus votos iniciais para já. Bem, vou começar aqui, antes de entrarmos nos nossos temas. Recebi muitas mensagens para fazer uma pequenina introdução sobre o julgamento de Alcochete. Eu não me quero alongar, não me vou alongar, neste momento apenas aquilo que aconteceu foi as alegações finais do Ministério Público. Hoje estão a acontecer as alegações finais das várias defesas e faltará aquilo que é mais importante, que é a decisão final do coletivo de juízes. Gostava de deixar uma nota, voltar a agradecer a todos aqueles que lutaram arduamente durante 2 anos pela crença na inocência. Agradecer a todos. E quanto àquilo que aconteceu nas alegações do Ministério Público, eu gostava apenas de deixar a seguinte nota. Em primeiro lugar, que não estava, de facto, à espera de uma procuradora que tomasse uma posição tão clara, tão objetiva e tão desprovida de qualquer género de manipulação ou de qualquer género de seguidismo que por vezes se verifica na justiça portuguesa. Foi clara, o Ministério Público pediu a absolvição e eu gostava de deixar apenas esta nota, que de facto fico preocupado e há algo desgostoso. Eu acho que as pessoas poderiam começar, e sobretudo algumas pessoas na comunicação social, a meter a mão na consciência daquilo que foram estes 2 anos, e eu vou-me remeter pura e simplesmente a comentar aquele que é o editor de justiça. Portanto, estamos a falar de alguém com uma posição, em termos dos casos de justiça, com uma posição relevante, da TVI, Henrique Machado. Fazendo o devido enquadramento, Henrique Machado era o braço direito de Tânia Laranjo no Correio da Manhã, foi o célebre Pendura que estava com Tânia Laranjo na tal entrevista do Cashball, que depois veio a verificar que foi paga, fez uma transferência para a TVI
e a verdade é que nessa transferência ficou como responsável máximo. E ele teceu alguns comentários que a mim merecem alguma análise. O comentário foi que do Ministério Público deveria haver coerência. Henrique Machado está enganado. Do Ministério Público deve haver sempre a vontade de fazer justiça, não é a vontade de ser coerente com absolutamente nada. E se nós fugirmos desta baliza fundamental da nossa democracia, fugimos de tudo. Portanto, quando se vai comentar que é preciso coerência, não, é preciso que realmente o Ministério Público persiga a verdade. E também veio dizer que não lhe fazia sentido que um procurador iniciasse um processo e depois viesse um segundo procurador que não seguisse as linhas lógicas. Não, Henrique Machado, de facto, não pode ser um editor de justiça quando não percebe minimamente aquilo que está por detrás do próprio processo de justiça. Quando os procuradores são alterados na fase de investigação para a fase de julgamento, é exatamente para que os próprios procuradores tenham entre si um serviço fundamental da justiça, que é um serviço de vigilância e de verificar aquilo que é o trabalho que é realizado. Portanto, quando Henrique Machado diz que o julgamento era fundamental e era expectável que o Ministério Público, relativamente a mim, procurasse fazer prova durante o julgamento, o mais expectável era que o Ministério Público se tivesse esforçado em fazer uma investigação digna desse nome, coisa que não fez e que ficou provado nas alegações finais do Ministério Público com outra procuradora. Portanto, nós não podemos agora começar a acusar as pessoas de tudo e de repente aquilo que acontece é pura e simplesmente fazer um seguidismo das coisas e com esse seguidismo o Ministério Público querer condenar porque quer condenar. Quer dizer, isso não faz sentido absolutamente nenhum. Assim como não é propriamente no julgamento, esta história de se dizer que se deve fazer a produção de prova, deve-se fazer uma produção de prova, depois o português é tudo muito cuidadoso e temos que ter algum cuidado com a nossa linguagem, mas devia ter havido a produção de prova na fase de investigação. E a verdade é que não houve produção de prova absolutamente nenhuma. Houve uma teoria da conspiração, uma teoria fabulizada por Cândida Vilar, que inclusivamente até manipulou várias fases da investigação, sobretudo na conclusão, não dando, isso ficou provado em tribunal, não dando aos inspectores, às pessoas que estavam encarregues vários dossiês que tinham lá prova fundamental e, portanto, apenas queria dizer que as televisões têm de facto, e os jornais e as revistas e as rádios têm uma missão para cumprir, uma missão que é fundamental num Estado democrático, e nessa missão não se pode enquadrar pessoas que vão comentar a justiça com esta leviandade e que vão comentar a justiça apenas pela azia dos resultados que se vão vendo ao longo dos julgamentos. As televisões têm tendência para procurar a audiência, muitas vezes atropelando aquilo que são os direitos fundamentais das pessoas enquanto cidadãos, das suas famílias. Fizeram-no durante 2 anos, atropelaram uma família por completo e acabaram por ficar muito desapontados com o facto do Ministério Público vir nesta fase pedir justiça e a justiça ser uma absolvição. Eu não quero comentar mais, eu nem vou, Alexandre, nem vou pedir os teus comentários sobre este tema, até porque não é um dos nossos temas, mas foram tantas as mensagens que eu não podia deixar, porque não é uma pessoa qualquer, estamos a falar de um editor de justiça
e creio que não é justo para as pessoas que um editor de justiça possa ser tão intelectualmente desonesto e tão pouco conhecedor da justiça, que procure situações como coerência e seguir aquilo que estava pré-definido na primeira fase e que devia ser mantido até ao fim por uma questão de coerência, e que nunca utilizou na sua intervenção a palavra fazer justiça. Portanto, isto diz tudo um editor de justiça. Se calhar ele poderá passar para um programa de editor de coerência e não de editor de justiça. Bruno, se me permites, sem comentar, mas dando só uma nota curtíssima, infelizmente é um fenómeno que assistimos transversal, que reflete aqui alguma incúria dos meios de comunicação, que dão palco e dão aqui alguma oportunidade a determinados intervenientes que, sem terem os devidos conhecimentos técnicos e sem terem a devida formação ou experiência, acabam por opinar sobre assuntos sérios, sobre assuntos graves, e vão inculcando a ideia nas pessoas que estão a ouvir e que estão atentas, ideias erradas, vão induzindo as pessoas em erro, vão manipulando, e nós... Mas, Alexandre, isso não pode ser um editor de justiça, isso óbvio, pode ser um opinador. Então passem-no para opinador, não para editor de justiça, que é suposto ser um expert. E já agora mais uma notinha muito curtíssima, entrando aqui no comentário do Henrique Machado. Ele tem uma tirada do género, posso não estar com as palavras exatas, mas do género: o Ministério Público deu o dito por não dito. Quer dizer, acaba por ser desrespeituoso com o Ministério Público e com as instituições ao menosprezar, até por recurso a uma expressão do género, e demonstra que não está a par da forma como o procedimento, como o processo penal se desenvolve. Como há pouco referiste, a própria mudança de um procurador para o outro é uma imposição. Portanto, faz parte do processo legal. E é uma imposição que faz sentido. Faz todo sentido, e ocorreu, e há casos mediáticos que têm sucedido, onde ocorreu também. Temos o exemplo muito perto do famoso caso envolvendo o assassinato do triatleta. Portanto, há casos que servem para ilustrar isso mesmo. Portanto, é o tal erro de que padecem, infelizmente, a maioria, não todos, mas a grande maioria. Infelizmente, custa-me dizer isso. Gostava que fosse a minoria, gostava que fossem a exceção e não a regra, mas infelizmente aquilo que assistimos é que é a regra, e era algo que devia ser abordado, era algo que os meios de comunicação social deveriam ter outra preocupação, não só para passar as informações corretas para as pessoas, porque se querem de facto entrar nos temas de uma forma técnica e criando aquela ilusão de conhecimento, então temos que carregar as pessoas que têm de facto o conhecimento, carregar as pessoas que têm competência, e infelizmente não é isso que vamos assistimos a que são escolhidas pessoas que não têm essa competência, não têm esses conhecimentos, e acabam por espalhar desinformação, e ficamos aqui numa situação em que as pessoas vivem num estado de manipulação, de desinformação, e é de evitar. E este exemplo que está aqui muito próximo e que nós vivemos é claro e é paradigmático. Bem, para terminarmos este não tema, porque foi introduzido apenas pelas mensagens, eu diria milhares de mensagens que nos foram enviadas, para a TVI fica uma nota que sai, de facto, um jurista, Alexandre Guerreiro, que durante 2 anos teve a umbridade de conseguir analisar este caso com seriedade, que teve a umbridade de analisar este caso com consciência jurídica daquilo que estava a dizer, e a TVI acaba por perder aquilo que eu acho que é um excelente colaborador, para ficar com um editor de justiça de seu nome, Henrique Machado. Mas não vamos continuar nesta temática, até porque não é a nossa temática. A partir de hoje, no final da sessão de julgamento, ficará só a faltar a decisão do coletivo de juízes. Vamos todos aguardar pacientemente, claro que ansiosamente também, pela decisão, e que se faça justiça de uma vez por todas. É aquilo que toda a gente pede, toda a gente de bom senso, que se faça justiça. Sem dúvida. E é isso que todos nós queremos.
Vamos entrar aqui nos nossos temas, e são temas que agora todos eles foram ultrapassados por esta questão do Covid-19 ou do coronavírus, mas são temas que têm sido bastante abordados, e eu queria falar neles porque não os vejo serem abordados com a seriedade que deviam ser abordados. E começamos pela democracia versus populismo. E eu tenho assistido, e gostava depois também de saber a tua opinião, Alexandre, eu tenho assistido a uma discussão e a uma falta de reflexão dos partidos políticos sobre realmente aquilo que se está a passar no mundo. E eu vou explicar aquilo que penso. Nós já assistimos ao longo da história, umas coisas assistimos diretamente pela idade que temos, outras coisas pudemos verificar pelo próprio conhecimento da história, nem é de Portugal, é do mundo, os vários regimes que foram acontecendo, e dentro dos vários regimes é lógico, eu olho para a democracia e é o regime com que mais me identifico e que quero que continue implementado no nosso país e de preferência pelo mundo inteiro. Mas a democracia não é um sistema perfeito. A democracia tem as suas falhas. A democracia é um sistema que permite coisas como, por exemplo, claro que os outros também, mas a democracia, só por ser democracia, não evita coisas como corrupção, como tanta coisa que depois não tem a capacidade de fazer a sua reflexão. São as ditas fragilidades da democracia, não é? Que é a própria democracia, e isto devia partir dos presidentes da República, dos governos, dos partidos políticos, fazerem uma reflexão e tentarem perceber aquilo que, para mim, eu acho que é uma consequência das fragilidades da democracia e não uma causa, que é o populismo. E quando eu vejo pessoas que fazem parte integrante do sistema democrático, eu vi intervenções de Marcelo, eu vi intervenções já de António Costa, eu vi intervenções de líderes partidários, e são intervenções do género: eu espero que as pessoas, lembro-me de uma intervenção de Marcelo a dizer, eu espero que as pessoas se afastem destes fenómenos de populismo. E eu não consigo compreender como é que a democracia ainda não percebeu que, sendo o populismo uma consequência da própria democracia, como é que não é através deste tipo de apelos que vão conseguir resolver um problema que se está a tornar popular. O problema de base é que o populismo está-se a tornar popular. Quer dizer, é fácil, e a democracia devia corresponder com uma reflexão profunda e não tentar afastar por afastar. Isto é, eu lembro quando era criança, e independentemente ou não, eu já disse, eu advogo a democracia, mas lembro-me perfeitamente quando eu era criança que se dizia que os soviéticos e que o regime comunista comia crianças ao pequeno almoço, e era assim que nos assustava. Não, mas isto era o dia-a-dia, e comiam crianças, e depois o outro sistema que fazia isto, e é lógico que os vários regimes tiveram várias atrocidades. Eu acho que a maior atrocidade da democracia é não ter uma capacidade de reflexão e não entender nestes fenómenos uma consequência e querer fazer deles uma causa ainda não sei de quê. Eu diria que há uma faixa da população que provavelmente está a crescer, em que a democracia, ao não resolver os seus problemas, e refiro-me aos seus problemas cotidianos, profissionais, de saúde, familiares, acaba por criar uma crescente insatisfação, em que por vezes estes fenómenos populistas acabam por conseguir agarrar de forma... passa aqui um bocadinho a redundância populista, acabam por agarrar tornarem-se populares. Tornam-se populares, claro. E criam aqui pontos de contacto em que as pessoas se identificam com facilidade, mas lá está. E o termo é um pouco este, que é o facilitismo, precisamente, em que essa mensagem, por ser imediata, cria esses pontos de contacto e vai granjeando apoio. E lá está, a democracia, ao não conseguir resolver estes problemas,
E ao não serem capazes as entidades competentes, as forças políticas, governos, administração e tudo mais, não serem capazes de pôr o dedo na ferida e por vezes resolver os problemas de forma que se calhar implica mexer com muita coisa que não é ainda para ser mexida, lá está a nossa democracia, esta é a minha convicção, ainda não atingiu um pico de maturidade para se calhar podermos enverdar por outros caminhos. Acaba por criar brechas em que estes fenómenos populistas vão cavalgando o seu espaço. Mas vê-me isto, Alexandre. Vê-me esta situação. Eu no outro dia estava a ver televisão e vi esta situação que achei absolutamente caricata e demonstradora daquilo que eu acho que é a falta de reflexão da própria democracia. Então foi uma intervenção de André Ventura com Miguel Sousa Tavares. E depois foi engraçado ver nas redes sociais, porque umas pessoas escreveram André Ventura arrasa Miguel Sousa Tavares, noutras foi Miguel Sousa Tavares arrasa André Ventura. Uma entrevista. Correto. E eu ouvi isto por parte de Miguel Sousa Tavares que fiquei siderado. O senhor, essas ideias suas de extrema-direita representa 6%, e graças a Deus, porque eu até achei que havia mais. Quer dizer, vamos agora parar um bocadinho e refletir no que é que foi acabar de ser. Primeiro, transformaram André Ventura num fenómeno de extrema-direita. Ponto número 1. O que é gravíssimo, porque é engraçado que vejo o André Ventura, figura com quem não simpatizo, digo já, não simpatizo em nada, nem em termos ideológicos, nem clubísticos, nem nada simpatizo com ele, mas vemos ele a dizer, eu não sou de extrema-direita, e o que é que aconteceu? Foi Ferro Rodrigues, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, toda a gente meteu-lhe o epíteto de extrema-direita. Mas vem Miguel Sousa Tavares a dizer, eu julguei que havia mais. Portanto, estamos a falar de 6% da população, que já é uma coisa exorbitante, que neste momento, como se identificam com as palavras de André Ventura, já acham que são de extrema-direita. E a democracia não percebeu que está a colocar pessoas de bem, normais, com uma ideia que são de extrema-direita, porque ao colarem essa imagem ao André Ventura, estão a dizer que 6%, e agora houve umas sondagens que já colocavam quase em 10%, portanto, 10% da população neste momento acha que é de extrema-direita. E qual foi a gravidade disto? A gravidade é que foi os tais partidos do regime político que fazem a nossa democracia mexer, que foram dizer às pessoas, não, vocês são de extrema-direita. Eu acho que isto é absolutamente irracional. Isto é perigosíssimo, mas quem apontou o dedo são os primeiros que deviam ter um discurso. Como é que uma pessoa combate de facto, e isto é a minha opinião, como é que uma pessoa combate o populismo? O que é de facto o populismo do século XXI? O populismo do século XXI é chegarmos e dizermos assim, não é possível haver pessoas com a mesa abastada e pessoas a morrer de fome. Pronto. Quem é que não está de acordo com isto? Quer dizer, estamos todos de acordo com isto. Não é possível polícias a ser agredidos e ladrões a agredir. Quem é que não está de acordo com isto? Estamos todos de acordo com isto. Quem é que não está de acordo que a polícia devia ter mais meios e mais apoios? Estamos todos de acordo com isso. Quem é que não está de acordo que devia haver mais políticas, uns acham que mais de proteção social através do governo, outros através do liberalismo, que deixavam o próprio capitalismo funcionar e resolver os problemas sociais através daquilo que era o fruto do liberalismo. Mas quem é que não está de acordo que o mundo ideal era um mundo sem guerras, todos com saúde, sem fome? E o problema do fenómeno do populismo é que pega em assuntos que são comuns, são um denominador comum de toda a gente e transforma-os, não é num programa político, é num chavão diário. Eu agora, hoje vou dizer que
fim à fome, fim à miséria. Pronto, toda a gente está de acordo com isto. Depois amanhã vou dizer que não pode ser falta de condições na habitação. Quer dizer, toda a gente está de acordo com isto. O que é que eu acho, Alexandre, que a democracia devia fazer? Não devia ir para debates na Assembleia da República a cortar a palavra às pessoas e a ter atitudes quase de ditadura para com as pessoas. Deviam ter a inteligência e a capacidade de reflexão de integrarem no seu discurso os pontos fortes daquilo que são os temas populares e que as pessoas gostavam de ver falados e, ao serem falados, terem a expectativa de poderem um dia ser resolvidos, claro. E não pura e simplesmente dar 2 tiros à pessoa e dizer não, você é um indivíduo de extrema-direita. Quer dizer, o que é que custaria a uma pessoa chegar e dizer assim, olha, ó meu amigo, caríssimo André Ventura, vou-lhe dizer, eu sendo do partido XPTO, vou-lhe dizer o seguinte, ponto número 1, acho que a polícia devia ter muito mais apoios e com certeza absoluta que iremos caminhar todos para uma sociedade onde as forças policiais vão ter muito mais apoios. Olha, caríssimo, todos nós queremos pegar no ordenado mínimo e no ordenado médio, fazê-lo crescer para que as famílias cada vez... Porquê é que não se integra este tipo de discursos? Porquê é que não se vai falar exatamente nas temáticas que as pessoas têm necessidade? Porque a democracia é isto, é o muitos a decidirem, os poucos que os vão conduzir a um lado que eles acham que é um lado positivo. E a mim assusta-me, porque pessoas com capacidade de retórica, como o André Ventura, Portugal tem aos milhares. Se cada uma se tornar num potencial dinamizador de extremas direitas ou de algo similar, porque a democracia olha-os com um desprezo tal e com um ódio tal que pura e simplesmente quer dizer às pessoas pá, não ouçam, não façam, não vejam. E as pessoas ficam com mais vontade, Alexandre, de ver. Ficam com mais... Porque dizem, bem, esperem lá, se este sistema não quer ouvir esta pessoa, eu quero ir ouvir esta pessoa. E transformaram uma pessoa que tem capacidade retórica, mas que não tem fio condutor nenhum, é a minha opinião, ele não tem um fio condutor para as suas ideias. O fio condutor são um conjunto de chavões, mas já o transformaram na cara da extrema-direita e já vamos com 10% da população. Teve de facto capacidade de identificar os tais chavões que dizias, e aliando de facto essa desenvoltura de retórica, está a preencher o tal espaço que falávamos há pouco, que é o espaço... Mas que lhe foi servido de bandeja, Alexandre. Foi-lhe servido, você é de extrema-direita, está aqui, foi-lhe servido de bandeja, não foi ele que o arranjou. Eu tenho quanto a isso a minha própria opinião. Eu acho que o que acontece é que de facto a tal insatisfação da população leva a que esse nicho apareça. Esse nicho é preenchido, e vamos voltar ao caso em concreto, por André Ventura, no caso, e de repente começa a haver um receio das forças que estão no poder, portanto há o sentir de uma ameaça e os anticorpos começam a funcionar. O fenómeno que se vê concertado das mais altas figuras de Estado e de Governo, todas a lançarem um ataque cerrado a André Ventura, gosto ou não de André Ventura, eu, enfim, também faço já aqui a minha declaração de interesses, também não é figura com a qual eu tenha aproximação política ou outra, mas reconheço de facto que houve a sagacidade da parte dele de identificar o tal nicho e com a retórica a alavancar, está de facto a calcorrear esse caminho, neste caso político, mas que lhe foi, como disseste bem, servido de bandeja, que lhe foi permitido, de facto, porque não houve a inteligência, não houve a visão de quem está com a responsabilidade no nosso sistema democrático de perceber que o tratamento que este problema necessita é outro. Era um tratamento, de facto, mais desassombrado, um tratamento mais honesto e não este tratamento que visa tentar, desde logo, fuzilar a pessoa e acaba por... a pessoa ou a força política e acaba por provocar exatamente o efeito contrário. Diz-me uma coisa, o que é que tem sido a média da abstenção nas eleições em Portugal? Tremenda, acho que não estou a dizer nenhum disparate, certo que já ultrapassámos
os 50%, só salveu, estamos lá Sim, perto. mas numa média, vá lá, digamos que são 30, 40%. Vá lá, em média. Sim. Isso de forma sustentada, sem dúvida. Eu, se tivesse responsabilidades políticas... terrível. Não, eu, se tivesse responsabilidades políticas neste país, ou por estar no governo, ou na presidência da República, ou por pertencer a um partido, eu iria colocar a massa encefálica do meu partido Era um alarme, a perceber como é que se pode chegar a uma força política que ganhava as eleições. Eu não sei se tu percebes que essa percentagem ganhava qualquer eleição em Portugal. Mas o que é que significa? Significa que quando pessoas como André Ventura dizem eu tenho como perspectiva chegar ao governo, atenção às pessoas que têm responsabilidades neste país, que há um manancial de pessoas que não se revêem nestes partidos, estão órfãos daquilo que eles consideram ser uma desilusão na sua vida e que preferem então, erradamente, a meu ver, porque eu acho que as pessoas deviam participar nos atos eleitorais, mas também os compreendo dizendo, outros que decidam, porque isto é tudo tão mau que eu não sei para que lado é que me hei de virar. Eu próprio confesso. Não, mas verifica. E temos pessoas como Miguel Sousa Tavares a dizer, eu julguei que vocês eram mais. E a pessoa ainda brinca a dizer, não, e vamos ser, não se preocupe, nós vamos ser. Quando nós temos 30% ou 40% de pessoas que se sentem órfãs, e disseste a palavra certa, estamos perante uma realidade, é que a democracia tem que ser repensada e não é repensada em refazer aquilo que é os princípios basilares da democracia. Agora, no que eu digo repensada é um processo de reflexão profundo, porque é que cada vez mais as pessoas se estão a afastar dos partidos políticos, porque é que cada vez mais as pessoas estão a afastar de um direito que lhes foi dado depois de uma ditadura que Portugal sofreu, que foi o direito de decidirem por si aquilo que seriam os seus governantes e podermos... Eu lembro-me de uma intervenção, creio que foi a última intervenção no Parlamento Europeu de eurodeputados ingleses, onde ele, com alguma graça, disse, vocês andam todos preocupados com os fenómenos de populismo, mas vou-vos dizer uma coisa, é que está extremamente popular. Ninguém levou a sério, até porque a Inglaterra ia sair e aquilo foi a última intervenção. Aliás, até foram mandados sair da sala por terem assinado as bandeiras do Reino Unido. E porque assinalou também, já agora, alguns telhados de vidro de vários outros membros do Parlamento. Exatamente. Isso criou logo ali. Mas esse é um problema de facto. Que eu, enquanto cidadão de um país, enquanto português, enquanto europeu, fico extremamente preocupado que não haja esta reflexão. Como é que nós podemos chegar a esses 40%? E não é com chavões ou demagogias, porque se os partidos políticos não souberem encaixar no seu discurso as reais preocupações e não conseguirem transmitir ao povo, ao eleitorado, aquilo que são as suas reais intenções, as suas reais preocupações e fazerem uma coisa que o populismo não consegue, que é criar um fio condutor. E um fio condutor é o quê? É um programa de governo ou uma alternativa de governo que se apresente não como um conjunto de medidas vagas, não é? Avulso, aquelas medidas avulso de quem nunca pensa, até pode dizer, eu hei de chegar ao governo, mas não pensa que há de lá chegar, quer dizer, hei de chegar ao governo. Então o problema não é só medidas avulso, é as coisas fazerem sentido num plano global que se chama um programa real e que depois tem que ser estabelecido por um orçamento de Estado que faça o tal fio condutor. Eu não consigo perceber como é que os partidos políticos, ao invés de andarem a dizer às pessoas, como há 40 anos atrás, ou há quase 50, quando eu nasci,
que o comunismo comia criancinhas e que os outros faziam isto e faziam aquilo, e agora é a questão do populismo e da demagogia que não pode, é um vírus, bem, agora está na moda, portanto é um vírus que tem que ser eliminado, quando tem que ser eliminado, no meu entender, através de uma mudança radical de comunicação e de raciocínio dos partidos políticos, a tal maturidade que tu dizes à democracia. Eu acho que os próprios partidos políticos ainda não têm essa maturidade. Estamos a falar em algo que conquistámos em 1974, portanto estamos a falar de há 46 anos, é isso? Estou a fazer mal as contas. Não quero ser o engenheiro Terres do comentário com assinatura. Estou a fazer bem? É que são 46 anos. Permite-me só este parênteses. A propósito da maturidade, há quem também diga ao contrário, mas chega à mesma ideia, que é, se calhar já se chegou à maturidade, mas foi uma maturidade rápida demais que acabou por subverter as coisas. Portanto, podemos dizer formas aparentemente contraditórias, mas que acabam por refletir uma mesma situação. Como amante da democracia, e falando em bom português, aquilo que me estás a dizer é o seguinte, que é a situação de meter, por exemplo, um vinho do Porto e uma maçã ao lado. Quando passam 20 anos, o vinho do Porto está uma delícia, a maçã está podre. Eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que estamos perante um vinho envelhecido e que está envelhecido, mas no bom sentido, envelhecido em termos de ser mais corpulento, mais saboroso, mas ainda realmente com fatores de ingenuidade muito grandes. Eu acho que a democracia tem fatores de ingenuidade muito grandes e acho que os atores políticos, das duas uma, ou começam a verificar que têm uma necessidade de combater o populismo e a demagogia através da clara demonstração pelo novo discurso a adotar de que também estão realmente preocupados com aqueles problemas, peço desculpa, sim, mas que têm um fio condutor que é um programa sólido que consiga começar a convencer as pessoas que estão realmente preocupados com aquele problema, ou então se vão para a política do fuzilamento, aquilo que vão acontecer é que a primeira sondagem foram 6%, depois 10%, vai passar para 15%, 20%, e tem no mínimo, até cerca de 40% para crescer. E 40% em Portugal ganha qualquer eleições. E cuidado, não é propriamente sobre o fenómeno André Ventura que nós estamos a falar. Nós estamos a falar sobre a incapacidade da democracia de reconhecer o populismo e a demagogia como uma consequência da própria democracia, como uma das falhas da própria democracia, que devia se preocupar mais em se desenvolver e em se autorrenovar e menos em fuzilar fenómenos de populismo que, através dessa política de fuzilamento, faz com que mais pessoas se agreguem à volta do fenómeno e menos na percepção da democracia. Eu já tive vários amigos meus, vários conhecidos meus, a dizerem, vê lá tu, eu não sabia que era de extrema-direita. Mas é assustador. Claro que é passado 2 minutos eles percebem que não são de extrema-direita, de facto. Mas é assustador e eu continuo a dizer que mais preocupado do que os fenómenos André Venturas, eu estou muito mais preocupado enquanto cidadão português, enquanto cidadão europeu, enquanto cidadão do mundo, enquanto filho, enquanto pai, estou muito mais preocupado na falta de capacidade da democracia perceber estes problemas, enquadrá-los e retirar-lhes força através de retórica apropriada e de programas, de facto, que as pessoas entendam que os partidos políticos estão preocupados com eles e não com a sua própria sobrevivência. Ninguém compreende muito bem o que é que são
políticos profissionais. Portanto, o que é que já fez na vida? Eu fui da Jota e depois fui deputado e depois fui secretário de Estado e depois fui ministro. Ninguém percebe isto. E enquanto nós não entendermos isto, e enquanto a democracia não entender isto, hoje podemos falar de André Ventura, amanhã de António Ramalho e depois da manhã de Maria Elsa. Tanto faz, porque o problema não está nas pessoas, o problema está na incapacidade de resposta da democracia. Esse é um dos principais problemas, que é o peso das máquinas que acabam por consumir as pessoas e mastigar as pessoas e por vezes não conseguem, e lá está, estes políticos profissionais são engolidos nesses fenómenos e não conseguem ir ao encontro destas preocupações que estávamos aqui precisamente a discutir e são engolidos, e isto passa-se nos partidos, passa-se depois numa ótica de Estado, de governo. Portanto, nós chegamos a este ponto em que temos esta democracia infelizmente fragilizada, em que eu estou, por um lado, completamente de acordo, sem dúvida, até ver a democracia é o melhor sistema que temos, com todas essas fraquezas. O que acontece é que tem que ser as pessoas a tornar a democracia eficiente. Têm que ser as pessoas a fazer com que a democracia seja esse sistema que nós ansiamos que seja. O modelo existe, é o modelo que melhor se adequa àquilo que são as expectativas das pessoas hoje em dia, no contexto global, enquanto não vier outro, mas de facto há aqui uma grande falha por parte de governos, por parte de forças políticas, em conseguir de facto criar as condições, criar os programas políticos efetivos. O problema não é só, lá está, termos programas que estão essencialmente dirigidos para alcançar o poder, mas depois falta efetividade, falta de facto chegar ao contacto com a população e resolver os problemas da população, falta tudo isso. Portanto é a tal lógica que comentavas há pouco de perpetuação do poder. Portanto há aqui umas máquinas a nível de todos estes sistemas partidários, de Estado, de governo, etc., que parece que, e infelizmente acabam as pessoas por ficar com esta sensação, trabalham mais numa ótica de perpetuação do poder do que para as comunidades e para as pessoas. E de facto isto depois provoca aquela situação que referi há pouco, que é a insatisfação ou frustração de algumas pessoas, que depois, claro, que vai abrir caminhos que são preenchidos por estes fenómenos de populismo, enfim. Caríssimo, estava aqui a pesquisar. Em primeiro lugar, fomos informados que a imagem não saiu, portanto estamos numa emissão a preto e branco. Vamos resolver isto no programa 2. Vou aqui passear pelo Instagram, onde as pessoas têm dado alguns comentários aqui para falarmos sobre questões de narcisismos e egocentrismos. Bem, acaba por estar um bocadinho inserido nos fenómenos de populismo. Não me parece que as pessoas ainda estejam muito aqui prontas para estes comentários, porque eu não vejo aqui muitos comentários nas redes sociais, mas vou pegar aqui nisto e vamos perceber o seguinte. Vamos entrar no segundo tema, que é o preconceito versus o racismo. E com isto eu vou dar a minha opinião também sobre uma temática que tem sido muitíssimo importante de falar. É lógico, eu acho que há atos de racismo em Portugal e no mundo. Agora vamos falar de Portugal. Claro que sim. Claro que eu acho que Portugal tem pessoas que são racistas. Claro que sim. Claro que nós não podemos ser mais do que incisivos e absolutamente não condescendentes com atitudes de racismo. Mas
continuo a achar que o problema de Portugal não é propriamente um problema de racismo. Eu acho que o problema de Portugal é um problema mais de preconceito. E de preconceito generalizado. E o que é o preconceito generalizado? É aquela questão que não é só uma questão de cor, de religião, é uma questão de se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se faz parte de uma elite ou não faz parte de uma elite, a questão de cor, como é óbvio, a questão de religião, mas é uma questão de uma série de preconceitos. Se eu, quando era pequenino, me lembro de me dizerem que na Rússia se comia crianças ao pequeno almoço, também me lembro, por exemplo, nas minhas listas que eu trazia da escola de material, dizer assim, não sei o quê, uma régua, um esquadro, isto, não sei o quê, e canetas fel carandás. E quem não levasse carandás era alvo de bullying. Era alvo. Estamos a falar, eu tenho quase 50 anos, parece que os problemas só nasceram agora, mas criava-se logo através daquela listinha, parecia uma lista perfeitamente inócua, um problema gravíssimo, que era quem não levava carandás era posto de parte, porque tinha que ser carandás. Mas ainda vou mais longe. Quem não é o pai que não se vira para uma criança, para os seus filhos, e diz frases como esta, que estão certas. Se queres ser alguém na vida, tens que estudar, tens que tirar o teu curso. Ora, é lógico que a frase está adequada, mas o que é que acontece? Eu, no meu dia-a-dia, se tiver tirado o curso e tiver junto de pessoas que não tiraram o curso, há uma questão de preconceito, porque a verdade é que se eu quero chegar longe na vida, tenho que tirar o curso, tenho que estudar. Ora, se aquela pessoa não estudou, não tirou o curso, eu sou melhor, porque vou poder ser alguém na vida. O que é que isto significa? Significa que eu ouço falar muito de uma palavra que é tolerância. Tolerância. E é engraçado, e eu não gosto de ser uma pessoa que pega em conceitos que são conceitos generalizados na sociedade e os tenta adaptar, criando uma própria filosofia de vida. Mas a palavra tolerância, para mim, é uma palavra que não tem a conotação positiva que tem para 99,999% das pessoas. Eu peço desculpa. É engraçado que a palavra indiferença, que é uma palavra com uma conotação altamente negativa, para mim é uma palavra com mais peso. Vou-te explicar. Eu posso estar sentado numa mesa e ao pé de mim estar uma pessoa africana, uma pessoa muçulmana, outra judia, outra que não estudou, outra que estudou muito. Para mim é-me indiferente. Eu gosto de estar com as pessoas e de reconhecer-lhes a elas, através daquilo que é o nosso contacto e a nossa vivência, as suas capacidades e a sua inteligência, a sua sagacidade e a forma como interagem e como sabem resolver, independentemente se têm curso, se não têm curso, se são cristãos, se são muçulmanos, se são africanos, se não são africanos, se são o que é que seja, é-me indiferente. Eu avalio as pessoas por uma base de inteligência, sagacidade, capacidade de comunicação. Essa coisa do ser tolerante, eu digo assim, não, eu tenho aqui uma mesa cheia de pessoas, eu sou altamente tolerante, eu gostava que eles todos se levantassem porque eu sou o maior. De preferência vê-los pelas costas, mas sou altamente tolerante e aceito que o pobrezinho esteja ao meu lado, percebes? Eu sou tolerante, o pobrezinho está ao meu lado e eu tenho pena do pobrezinho. É uma palavra que a mim, eu nunca irei pedir às minhas filhas para serem tolerantes com ninguém. Quer dizer, hei-lhes pedir para sentirem que as pessoas são todas iguais e com isso utilizarem um princípio de indiferença. Não há questão nenhuma se a pessoa estudou, se não estudou, se é africano, se não é africano, não sei o quê. É, a partir do relacionamento com as pessoas, criar o seu próprio raciocínio de cada uma delas. E eu acho que nós construímos uma sociedade cheia de preconceitos, sem
sem muitas vezes nos apercebermos disso. Eu continuo a dizer, já disse isto várias vezes durante a minha vida, nós temos um ditado popular que diz assim: quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é burro ou não tem arte. Isto é corrupção pura. O que nós estamos a transmitir neste ditado popular é que quem tiver o poder na mão e não comer todo o pão é burro. E eu acho que nós temos uma série de situações que fazem de nós um povo preconceituoso por natureza, mas preconceituoso para tudo isto. Se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se é africano, se é asiático, se é europeu, e não tão uma questão de racismo puro, que existe e tem que ser condenado, mas que eu acho que é, assim como a polícia está na autoestrada, sabe que o que mata mais na autoestrada são as manobras perigosas, mas o mais fácil é o excesso de velocidade. Eu acho que passando um bocadinho e as pessoas dando o devido desconto, que as questões levantadas de racismo condenáveis são o excesso de velocidade para os governos, porque as manobras perigosas continuam de parte, e a manobra perigosa é nós percebemos que estamos a construir um povo cada vez, e isto entronca um bocadinho na democracia versus populismo. Sim. Nós somos criados sem querer para sermos preconceituosos. Sem dúvida. Aliás, esta dicotomia é paradigmática, é reveladora, e isto é uma coisa que infelizmente se nota no dia-a-dia das pessoas. Nós, enquanto comunidade, acabamos por fomentar esse preconceito, é uma coisa que vem logo desde o início da nossa existência. E o racismo, eu arrisco dizer que o racismo verdadeiro é uma coisa mais ou menos residual. Eu sei que isto pode parecer polémico assim à primeira vista. Racismo, estamos a falar de ódio. Sim. Ódio. Estou a falar de racismo na sua pureza, na sua definição mais conceptual, e que é e deve ser condenável sem é pelo nem agravo. Sem pelo nem agravo e sem qualquer ressalva e ou reserva mental. Agora, o que por vezes acontece é que temos fenómenos que podem parecer de racismo puro, e se calhar são de um racismo mais funcional, e acabamos por ver de imbecilidade e preconceito. E acabamos por ver fenómenos, e isso de facto é uma coisa que a mim faz-me imensa espécie, fenómenos de aproveitamento, seja ele, está mais na voga e é mais visível, é o aproveitamento político, mas também podemos ver outros tipos de aproveitamento que são rapidíssimos a criar ondas e depois a cavalgá-las, criando aqui por vezes ideias na sociedade de que temos um racismo que é intrínseco e que está às vezes parece que somos todos ou que somos muitos racistas por tudo e por nada, e quando às vezes se vê fenómenos de condenação públicas de racismo, quase que parece que temos todos que nos penitenciar, e isso acho que é uma forma errada de combater, por um lado, o racismo, que tem que ser combatido, claro que sim, e de fomentar, por outro lado, um preconceito vigente que assim deveria ser corrigido de base e deveria ser combatido de forma inteligente, mas que acaba por ser aqui um bocado fomentado e de forma errada, de forma equivocada, vá lá. Olha, Alexandre, nós temos 7 minutos, mas isto é um tema é sempre rápido. Vais reparar que nós em família é sempre muito, muito rápido. Mas deixa-me dizer o seguinte, eu acho que nunca fui um homem de medos ou de assombros, portanto vou falar especificamente do caso Marega. Sim. E no caso Marega nós temos uma questão que é assim: eu acho que o Marega fez muito bem em sair do jogo, e eu acho que o Marega fez bem em sair do jogo porque obrigou
a levar um assunto para cima da mesa. Ponto número 1. Acho que ele fez bem. Acho que levar o assunto para cima da mesa e para a ordem do dia esteve correto. De acordo. O que é que esteve mal? Outra vez, é a questão da tal democracia e do populismo. Foi as pessoas que horas e horas e horas estiveram a debater o assunto, não foram ao problema de base, foram à multa fácil, outra vez, do excesso de velocidade. O problema estrutural, mas deixa-me só dizer isto, o problema estrutural é preconceito. Nós somos uma sociedade altamente preconceituosa. Altamente preconceituosa. E não estou a falar de cor de pele, estou a falar de tudo. Sim. Rico, pobre, cristão, muçulmano, cor de pele, homem, mulher. É o exacerbar das diferenças. Não, e sabes o que aconteceu? É que a partir do momento em que um conjunto de imbecis, provavelmente, não digo que um ou dois deles não seriam racistas no seu termo da palavra do ódio, sim. Que encarna a própria noção do racismo. Sim. Eu não digo que um ou dois não sejam, claro. Mas notou-se claramente, não vamos nos deixar de tretas, que a maior parte das pessoas que falam, que não foram muitos, eram imbecis, com sim. Aquela necessidade de agredir pelo agredir. Percebes? Aquelas pessoas que... E tu sabes quem é a tua mãe? Tu sabes quem é a tua mãe? Não, agredir por... Não, vê, agredir por agredir. E se tu pega... Deixa-me só terminar. Claro que sim. Se tu tens uma pessoa que queres agredir verbalmente e a pessoa tem um tom de pele diferente do teu, tu vais pelo tom de pele porque sabes que a vai agredir. Se for uma mulher ou se for um homem e tu o inverso, vais por esse caminho porque sabes que a vais agredir. Se for uma pessoa que... tenha uma tendência sexual diferente da tua, vais por aí. Quando tu dizes assim, tu és um grandíssimo filho de uma grande... Não interessa. Certo. Tu não estás a querer ofender a mãe da pessoa. Tu estás a querer levar ao limite o teu desaforo, agora como estamos sempre a ver com os jogos do Brasil, não é? Aquilo que tu queres passar de mal à pessoa não significa que tu achas que as mães de todas as pessoas sejam umas mulheres de má vida. E a grande questão que a mim me assustou foi a partir do momento em que não se conseguiu olhar para aquilo com a devida condenação. Sim. Por quem de facto advoga e tem atos de racismo, na verdadeira acessão de palavra. E passamos por a imbecilidade de uma sociedade feita de preconceitos, levou, não sei se viste, e tenho certeza que viste, a uma série de episódios que pudemos ir seguindo nas redes sociais, de agressões de pessoas de cores diferentes, porque se está a passar uma mensagem que nós somos uma comunidade, toda ela racista, ou de grande forma racista, não percebendo a gravidade do que estamos a dizer. E com isto não é minorizar nada, é não dar a mínima hipótese a que um fenómeno, é o tal problema do populismo, o problema de extrema-direita. Nós estamos a dar uma dimensão numa sociedade que eu não sinto que tenha essa questão. Claro que há casos, claro que há pessoas que são, claro que sim, e têm que ser condenadas por isso, socialmente e muitas vezes pelo que fazem criminalmente. Agora, passar de preconceito e através de uma sociedade que é toda baseada em preconceitos, a imbecilidade da facilidade com que as pessoas agora se querem agredir umas às outras, e quando não têm a possibilidade de o fazer fisicamente, fazem-no através do célebre piropo desagradável, não é? E depois vermos numa série de locais, atos de violência, porque agora somos todos uma sociedade de racistas. Quer dizer, somos todos racistas. Agora somos todos racistas e todos nós devemos ser condenados. Eu vou-vos dar, mais uma vez, eu gosto imenso de falar da minha juventude.
houve uma altura que eu estava num carro e o motorista era cabo-verdiano. Era cabo-verdiano, e eu vou utilizar estas palavras, cuidado, foi o motorista cabo-verdiano que as usou, não fui eu. Eu era um miúdo, eu tinha para aí 8 anos. E ele diz assim, estamos a não sei o quê, um cruzamento, e ele vira-se, abre o vidro, dá uma buzina dela e diz: "Oh, meu preto de..." E eu tenho que dizer que era miudito, fiquei espantado, porque eu olhei e disse assim: "Então, mas... não percebi." E perguntei-lhe, e disse: "Olha, desculpa lá, mas só uma ligeira pergunta. Então, mas você também não é negro?" E ele: Eu não, eu sou castanho." Portanto, quer dizer, vamos dizer que isto também é um ato de racismo? Agora, quando as pessoas vêm, um é branco, um é cor-de-rosa, o outro já é castanho, o outro já é negro, o outro... pelo amor de Deus, eu acho que nós devemos ter a consciência que, claro que existe racismo em Portugal, como existe no mundo, mas em Portugal existe racismo. 99,9% das pessoas, eu arriscar-me a dizer, são preconceituosas e muitas vezes têm atos imbecis através desses preconceitos, não apenas por cor de pele, mas por tanta coisa que nós vemos aí. Nós, muitas vezes, como pais, induzimos esse preconceito às pessoas. E eu não gostava era de viver numa sociedade e deixar filhas minhas a viver numa sociedade que, de repente, de um problema que existe, mas que tem uma expressão e que deve ser remetida à sua expressão, passa a ser um problema nacional e passemos a ter casos gravíssimos de agressões entre pessoas de peles diferentes, só porque agora os responsáveis na televisão, em vez de terem estes cuidados todos ao falar dos assuntos que têm, por exemplo, sobre o Covid-19 ou o coronavírus, de repente não se preocupam que possa haver uma epidemia de um sentimento de racismo, ao contrário, e com isso possamos assistir cada vez mais a episódios de violência que muitas vezes não são adequados, porque a maior parte das pessoas apenas, infelizmente, tem o preconceito e atitudes imbecis a partir desse preconceito. Mais uma vez, para mim, é uma das falhas da democracia. A democracia tem que saber olhar para estes assuntos, saber enquadrá-los, dar-lhes a devida importância, mas não transformar um fenómeno que, se calhar, eu arriscar-me a dizer que é 0,1% da sociedade, em 99% da sociedade sofre de um problema que não sofre, que é um problema de racismo. E eu, no meu dia-a-dia, vejo perfeitamente isso. Não me parece que o racismo que deve ser condenado, sim, que o Marega fez bem, sim, que trouxe o problema para cima de mesa muito bem, trouxe, que os debates que houveram sobre o assunto foram inúteis, fúteis e não acrescentaram nada de positivo, é a minha opinião. Sim, Bruno, para concluir também, eu diria que não houve essas preocupações, porque infelizmente o que houve foi a preocupação de retirar ganhos mediáticos e ganhos políticos, cavalgando esta onda de um falso politicamente correto, em que não houve de facto essa preocupação de enquadrar os problemas, mas houve sim esta necessidade de retirar ganhos, por um lado, noutras situações, aproveitar a onda e até camuflar algumas outras questões previamente existentes, e isto não estou a falar de nenhuma situação específica. Isso dará outro programa. Com certeza, mas neste caso agora estou a falar mesmo de várias situações, porque isto não aconteceu só num tema. Portanto, houve infelizmente esse cavalgar da onda. E deixa-me voltar um momento atrás, muito rapidamente, só para ilustrar o que dizias há pouco, quando deste o exemplo de Guimarães, e no acontecimento em si mesmo, quando as pessoas
faziam os gritos ou entoavam os cantos alegadamente racistas, só para dar esta ilustração, porque eu já vi isto acontecer, não posso dizer, porque não estava lá, não posso dizer que aconteceu neste caso em concreto, mas facilmente chegar à conclusão que possa ter acontecido. Eu já vi isto acontecer noutras situações em que temos um jogo e infelizmente, lá está, sublinho, infelizmente, por vezes vemos no meio daquele exacerbar clubístico, daquela rivalidade levada ao extremo, que sim é de censurar. Eu cheguei a ver nessa tal ânsia, esses ignorantes, como tu dizias há pouco, e que às vezes levam tudo ao extremo e que de repente nessa necessidade querem te chamar filho disto ou filho daquilo e estão... Ofender, a ofensa gratuita. De ofender. Eu já vi no meio de dezenas ou de centenas de adeptos que estavam adeptos, enfim, estou a ser se calhar simpático. Que estão a praticar o ato e cujo objeto é um jogador de origem africana, um jogador negro, e que estão a começar com aqueles cânticos de teor racista. Eu já vi lá no meio dois ou três negros ou africanos que não me digam que estavam de origem a querer ofender. Eles estavam era naquela coisa naquela coisa do ataque gratuito, da ofensa gratuita, sim, do coisa do grupo, da psicologia do grupo. Obrigado. E de repente entram naquilo e nem têm bem noção, porque não me digam que essas pessoas queriam ofender ou queriam ter ali aquelas atitudes racistas. Certamente que não queriam. Portanto, estarmos a tomar estas partes pelo todo, acho que é exagerado. Acho que houve de facto aqui este cavalgar desta onda que foi devido a muitos interesses e não houve de facto os cuidados, não se quis ir à raiz dos problemas e não se quis fazer aquilo que aqui era o correto, que era de as facto, reflexões verdadeiras. As reflexões verdadeiras que nós estamos aqui a tentar e espero que tenhamos contribuído, e da minha parte, para que elas sejam feitas e de forma honesta, de forma descomplexada, sem rodeios e sem sombros. E são estes os caminhos que nós temos que ter para de facto tornarmos uma comunidade melhor, mais solidária, e a tal democracia, que era o nosso primeiro tema, possa de facto ser uma democracia na verdadeira acessão da palavra e sempre a melhorar cada vez mais madura, cada vez mais perfeita, mas que seja cada vez mais pensada crescida e de análise de reflexão. Bem, passámos aqui já 6 minutos do nosso tema. Quero-te agradecer, Alexandre, o fazeres parte desta nova família, dizer a todos os nossos ouvintes que hoje não correu muito bem, a imagem fixa não surgiu, iremos corrigir isto no próximo programa. Também andei aqui a tentar ver no Facebook, no Instagram e no Twitter, não sei se por alguma falha minha ou por as pessoas não terem entendido bem, não consegui ver comentários. Aquilo que eu peço é que façam a subscrição deste canal YouTube, façam a subscrição da página de Facebook, da minha página de Facebook, do Instagram e do Twitter. Antes de cada programa de manhã irá ser colocado um post. Nesse post as pessoas podem fazer os seus comentários, as suas perguntas, para poderem interagir connosco. Peço desculpa de alguma falha que possa estar a acontecer e se calhar estão bastantes comentários e eu é que não estou aqui a conseguir aceder aos mesmos, mas não consigo encontrar comentários, possivelmente é uma falha minha, e espero que tenham gostado. É isto que podem contar, e nós sabemos de uma coisa importantíssima, Alexandre, é que nós podemos sempre contar com os nossos ouvintes dos 4 cantos do mundo, e que é um prazer e será um prazer continuarmos ao longo das semanas e meses a levarmos aquilo que é a nossa opinião sobre as várias temáticas, sejam desportivas ou não, porque aquilo que queremos é cada vez mais uma população sem medo de pensar, sem medo de refletir, sem medo de analisar, sem complexos, que consiga ver os temas falados com frontalidade, com factualidade e com objetividade, e a partir daí não é preciso haver seguidismos.
O que as pessoas precisam de fazer é recolher informação, analisar a informação e depois tomarem as melhores decisões para a vida. Deste programa, e vou-te deixar a ti terminar o mesmo, deste programa aquilo que eu espero é que a nossa democracia cada vez mais se desenvolva e vá ao encontro daquilo que são as reais necessidades, não afaste a população, mas a consiga integrar cada vez mais, porque assim se mostrará que a democracia está preparada para enfrentar os seus defeitos, que irá ter, sempre tê-los. É preciso é ter a coragem de os assumir e de os enfrentar, e que o racismo seja de facto banido daquilo que é a nossa realidade portuguesa e mundial, mas que também não se transforme um fenómeno que em Portugal é um fenómeno gravíssimo, mas diminuto, e comece a trabalhar na educação das crianças, na educação das pessoas, para sermos um povo cada vez menos preconceituoso, um povo cada vez menos feito de aparências, de imagens ou de likes, mas sim sermos um povo real, genuíno, honesto e que tenha uma capacidade de avaliação sobre as coisas e sobre as pessoas e que seja da sua capacidade própria de análise das pessoas e das coisas que tomem as suas conclusões e que tomem as suas ações e não vão por detrás do pensamento do A, B, C ou D, porque graças a Deus, Deus deu-nos algo que é massa encefálica para nós termos a capacidade de raciocínio e de cada vez mais seguirmos as nossas convicções e de percebermos claramente e conseguirmos separar o trigo do joio, porque há muita coisa em perigo. Há a falta de humildade, por isso é que falei daquele único comentário que vi, e termino assim, a falta de humildade das pessoas, da democracia, de pensar, de refletir, pode trazer fenómenos graves, e eu não quero viver num mundo de extremismos, nem quero viver num mundo de racismos. Eu quero viver num mundo onde a democracia consiga ser humilde, reconhecer os seus erros e contorná-los e começá-los a corrigir. Olha, Bruno, faço minhas e reitero estas tuas notas finais. De resto, agradecer o convite, foi de facto um prazer e espero que se repita e que continuemos aqui. E por último, simplesmente desejar aos nossos ouvintes o melhor fim de semana possível e nesta altura complexa desejar a todo o mundo que sejam solidários, que sejamos toda esta comunidade global, que sejamos responsáveis e que sejamos humanos e próximos uns dos outros e conscientes, solidários, responsáveis. É este o meu desejo. Ora, a todos uma boa tarde e não se esqueçam, próxima sexta-feira aqui, no mesmo sítio, na sua casa, o comentário com assinatura Bruno Carvalho, com o convidado residente Alexandre Godinho, 12h30, sexta-feira, e até lá, nunca se esqueçam, seguimos juntos.